Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Hoje estou começando mais cedo a live. Vamos entrando todos, colocando de onde vocês estão. Coloca aí nos comentários para o nosso bate-papo de hoje. Galera, eu almocei, deitei no sofá para ler um livro. Eu não comecei a dormir. E eu não sou de fazer isso. Não sei o que aconteceu. Acho que o cansaço acumulado da semana. Eu não sou de dormir assim, sabe? Dar uma cochilada no sofá depois do almoço. Eu não faço isso, nem final de semana. Mas hoje, eu fui dormir mais cedo ontem. Aí eu nem coloquei o despertador. E aí eu falei, quer saber? Hoje eu vou aproveitar para dormir, para descansar. Na hora que deu 7 horas da manhã, eu já tava de pé. Ai, meu Deus. Eu tava aguentando dor na lombar já na cama. E aí eu levantei mais cedo. Aí tomei café da manhã mais cedo, almocei mais cedo, consequentemente a nossa live mais cedo. Tudo bem com vocês? Ó a minha água aqui, ó. Gente, bom, hoje é a nossa live, a gente sempre vai fazer as reflexões, né? E aí um assunto acaba puxando o outro. Então, todo domingo tem live e eu nunca coloco um tema específico. Por quê? Porque muitas vezes eu começo a abordar um assunto aqui, vocês chegam, colocam os comentários, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu gosto de deixar um tema meio solto, né? Pra gente bater um papo. Mesa Radione, Caninha, um beijo, amiga. Bom, essa semana eu tive duas situações bem assim, Aninha, acho que eu nem comentei com você, amiga, bem complicadas, né? De questão de realmente de falta de educação. A primeira eu postei nos stories, a segunda eu tenho vídeo e eu vou depois liberar aqui pra vocês. Gente, não era nem, acho que devia ser umas 10 horas da manhã mais ou menos. Tinha um farol, um farol aqui, um farol logo à frente. E eu dirigindo normal, o carro na minha frente dirigindo normal, até postei nos stories. E aí ele tava dirigindo, de repente fechou o primeiro farol, o carro parou atrás da faixa, ele parou, assim, numa distância, eu até brinquei, eu falei, parecia 1 quilômetro à frente do carro. E obviamente eu fui parar meu carro em cima da faixa, né? Eu até tava com a minha mãe esse dia, eu falei, mãe, eu gostaria que aparecesse a fiscalização aqui. Nessas horas não aparece um amarelinho do trânsito. Eu queria que aparecesse alguém do trânsito. Porque, gente, não era de madrugada, tá? Se fosse de madrugada, eu até poderia entender. Poxa, a pessoa às vezes parou longe do carro da frente por medo, né? A gente tá de madrugada, às vezes parou no farol da frente, não tem como desviar. Então eu até compreendo, mas era acho que 10 e pouco da manhã. Ele parou numa distância, cabia uma caminhonete na frente, sabe? E aí assim, ele prejudicou, no caso eu, porque eu parei em cima da faixa, né? E não é que às vezes eu tava andando, eu sabia que ia fechar, não, sabe? Porque às vezes você sabe que vai fechar e você quer passar e acaba parando em cima da faixa. Não era o caso, não foi esse o caso. Então, assim, o que eu percebo é essa falta de respeito, falta de educação e individualidade. Agora, vocês imaginam se tivesse um radar? Eu tinha tomado multa. Porque eu estava em cima da faixa e não era para eu ter parado em cima da faixa. Se ele tivesse parado logo atrás do carro, mesmo com uma distância ainda, dava para ele ter levado o carro dele para frente. E não aconteceu isso. Eu postei os stories. Inclusive, um amigo meu me chamou, falou, Paty, você não vai acreditar. Aconteceu a mesma coisa comigo, um caso parecido, e tinha radar. E eu tomei multa por conta do cara da frente. Então, assim, até que ponto, né? Você tem que começar a raciocinar, gente. Eu vejo no trânsito, eu tô dirigindo, eu tô vendo muita individualidade das pessoas, sabe? Muita falta de respeito. Às vezes eu tô com o meu carro, se eu vejo que vem um motoqueiro, um motociclista, se dá pra eu jogar mais o meu carro pra esquerda, eu jogo mais pra direita, pra moto poder passar, sabe?
Muitas vezes você vê que a pessoa, ela para o carro dela no farol de uma forma que não tem nem como alguém passar, ou às vezes uma motocicleta passar, e eu fico olhando, eu fico pensando, eu pensei, se eu fosse esse cara da moto, eu chutava o retrovisor dele. Juro por Deus, gente. Eu sei que até às vezes é um absurdo falar isso, mas assim, é muita gente sem noção e muita gente sem respeito, sabe? Você tá dirigindo, tenha noção, tenha respeito, sabe? Eu acho, até comentei com esse meu amigo, deveria ter multa por velocidade mínima. A velocidade às vezes é 60, a pessoa tá andando a 15. Deveria ter multa. Deveria, gente, porque não é normal, sabe? A pessoa tá passeando, às vezes durante a semana, horário de pico, um monte de gente com compromisso, tá passeando. É complicado, ela prejudica os outros, né? Mesa radiônica, Aninha, ontem eu vi uma cena parecida na manicure, uma vaga onde cabe 2 carros, a pessoa estacionou no meio, lembrei de você na hora. Amiga, eu deveria ter tirado foto aquele dia, lembra do parque? Gente, outra situação, antes de falar do vídeo. Fui no parque caminhar e cheguei, estacionei meu carro e falei pra Aninha da mesa radiônica, falei, amiga, tem uma vaga, você joga o seu carro mais, coloca do outro lado, enfim. Por quê? Porque teve um cidadão, eu juro que eu deveria ter tirado a foto do carro dele com a placa e postado pra vocês nos stories. Gente, ele parou o carro dele, a calçada, né, no meio, cabia... Se ele tivesse jogado o carro um pouquinho mais pra frente, caberiam 2 carros atrás do dele. Ou se ele tivesse jogado pra trás, caberiam mais 2 carros. Porque não tinha como estacionar o meu carro. A minha amiga ainda conseguiu estacionar o dela ainda. O meu não ia caber ali. Porque senão eu já ia pegar garagem, eu já ia pegar portão, entendeu? Guia rebaixada, enfim. E ele não tinha o mínimo de bom senso. Então, quando você vai estacionar seu carro na rua, tenha bom senso. Sabe, às vezes eu vejo a faixa branca lá delimitando. Você para de um jeito que cabe 2 carros na vaga. Às vezes cabe um a mais, cabe 2 a mais. Então as pessoas têm que começar a ter esse tipo de respeito, né? Agora falando do vídeo, o que aconteceu? Galera, o carro, eu não sei se a pessoa teve um surto dentro do carro, assim, literalmente. Eu prefiro achar que foi um surto ou que ela passou mal. Ela deixou metade do carro na faixa amarela, fechando a portaria de entrada e saída de veículos do prédio residencial. Vocês têm noção disso? Tem vídeo, eu vou colocar nos stories. A pessoa deixou metade, não tinha como entrar na garagem do prédio, não tinha como sair da garagem do prédio, entende? Era faixa amarela, era garagem de prédio. A pessoa deixou metade da traseira do carro. Conclusão, chamou o seu amarelinho, guinchou o carro. Tem vídeo. Eles vieram com guincho, o carro de guincho é diferente, inclusive. Eles pegam o carro pela lateral, nunca tinha visto isso. Tem vídeo, eu vou compartilhar com vocês nos stories. Agora, quem que é a pessoa que faz um negócio desse? Eu prefiro acreditar que ou a pessoa passou mal ou ela tava num momento de surto, porque assim, não é uma atitude de uma pessoa normal. Sabe? Eu prefiro acreditar nisso do que acreditar que a pessoa é uma mal educada. Porque assim, essa semana foi muitas cenas de falta de educação no trânsito. Então assim, eu até coloquei nos stories. Se você vê um carro parado onde não tem que parar, fazendo um absurdo, fotografa, faz vídeo, compartilha, me marca aqui nos stories, eu coloco. Sabe? Liga pro amarelinho, tem que multar. Essa galera não tem respeito. Às vezes coloca o carro, minha tia mesmo mora em casa, tem lá placa, proibido estacionar, garagem, coloca um carro ali, pegando um pedaço da garagem. Como que a pessoa vai manobrar e entrar com o carro na garagem, se às vezes ela tá com um carro grande? Não tem como, gente, isso é bom senso. É igual você ver um prédio residencial, por exemplo, aqui no caso do meu. Cabe uma vaga, né? Na verdade, a faixa branca ali. Tem a faixa amarela, que é a entrada e saída, tem a faixa branca. A pessoa, perfeito. De vez ela colocar um pouquinho mais pra frente, ela coloca rente. Só que se você tem uma caminhonete, você vai sair com o seu carro, você vai fazer uma curva, você vai pegar, dá vontade de pegar a lateral do carro. Sabe? A traseira do carro, a curva do carro. Como que você vai fazer uma curva? Então, ontem, eu fui na aula de manhã.
E eu deixei meu carro em frente a um prédio, né? E eu achei muito interessante. Na portaria do prédio tem a faixa amarela, que é proibido estacionar, e tem um triângulo. Quer dizer, coloca o carro depois dessa faixa do triângulo. Justamente porque os carros vão entrar na garagem, eles fazem uma curvinha, às vezes para sair, às vezes é uma rua estreita. E se a pessoa coloca rente, não tem como a pessoa manobrar. Atrapalha na hora de manobrar. As pessoas não têm noção com relação a isso. Isso é muito falta de respeito, isso é muito grave. E não é a primeira vez que acontece. Mesa radiônica, amiga, não lembro o BO que deu porque estacionaram na frente de casa e eu não conseguia manobrar. Exatamente. Exatamente, amiga. Você comentou, você ainda que mora, né? Como se fosse num condomínio. Então, gente, é muito complicado. Nós temos que ter um olhar pro outro. Sabe? Poxa, eu tô vendo que o farol vai fechar. Sabe? Eu vou dar, às vezes, acelerar um pouquinho a mais pro cara que tá também atrás de mim conseguir passar, sabe? Às vezes eu vou parar com uma certa distância, eu vou pensar, pô, o motoqueiro pode passar com a moto, ele vai conseguir passar aqui? Porque às vezes o cara que tá na faixa do meio, ele não consegue jogar o carro nem pra direita nem pra esquerda. Você que tá nas laterais consegue jogar um pouco mais. Então, se ele que tá na faixa do meio não consegue, e você que tá na lateral não tem o mínimo de bom senso de jogar seu carro mais pra lateral na faixa, vai passar uma moto? Não vai. Vai pegar no retrovisor de alguém. A não ser que a pessoa desvie ou que a moto espere, entendeu? A Aninha, cheguei surtada no parque, você que me ajudou a enviar a mensagem no grupo. Eu lembro, amiga. Exatamente, minha amiga mora numa rua, como se fosse um condomínio, fechado, e colocaram os carros de uma forma que ela não conseguia manobrar o carro para poder entrar na garagem. Não tinha como ela manobrar o carro. Dá ré, tem árvore ainda, inclusive. Não tinha, então parece que assim... As pessoas não têm esse bom senso, sabe? Esse respeito, gente. Eu juro por Deus. Às vezes a pessoa vai estacionar o carro num lugar, tá sabendo, às vezes, por exemplo, você vai na academia, igual na minha academia, tem um lugar de estacionar carro em frente à academia. Poxa, para o carro de uma forma que dê para as pessoas estacionar ao seu lado. Você não tá sozinho no mundo. Tem gente que acha que tá sozinho no mundo. Acha não, tem certeza. Tem certeza. Esse cidadão, ou essa, não sei quem que foi, que deixou o carro aqui na portaria, que tem vídeo. Gente, assim, entendeu? Eu prefiro achar que, como eu disse pra você, estava num momento de surto. Porque não é uma atitude normal. Não é uma atitude normal. Juro pra vocês, tá? Então eu queria falar sobre isso. Esse é o primeiro tópico da nossa conversa. O segundo tópico, gente... É uma reflexão, sabe? Eu pensei bastante sobre isso. Não sei se pessoas pensam diferente ou não, se vão concordar ou não. Mas, assim, uma dica, né? E pra gente refletir. Não peçam desconto no trabalho da pessoa, que é a fonte de renda pra pessoa sobreviver. Pensa bem, tá? Porque, assim... o que eu tô querendo dizer com isso? A pessoa, às vezes, ela é uma manicure. Ela vive do serviço dela como manicure. Se você, toda vez que chegar num salão, ficar... Ai, dá um desconto. Ai, dá um desconto. Ai, dá um desconto. Gente, ela vive disso. Então, ou você paga o valor... Ou você vai em outro lugar que tem um valor acessível para você. Não fica pedindo desconto daquilo que a pessoa... É a sobrevivência dela. Entende? É diferente, por exemplo, no local que eu for, tem os pacotes. Então, você já faz um pacote, você fecha. O próprio local oferece esse pacote, você já tem um desconto. Aí você chega lá e fica pedindo mais desconto. É falta de respeito. Isso é falta de respeito, tá? Eu, como advogada, eu já passei por situações dessa. É a minha fonte de renda, é o meu trabalho, né? No momento, o serviço jurídico. E aí a pessoa às vezes vem e fica, ai, você dá desconto, ai, você dá desconto. Gente, é o meu trabalho, sabe? Então, assim, eu fico indignada, eu me acho invadida, eu me sinto invadida quando uma pessoa fica chorando e o tempo todo pedindo desconto. E eu acho isso uma falta de respeito. Eu não acho isso, ai, quem não chora não mama. Não. São situações e situações. Não é o caso. Não é o caso.
A não ser que eu falo pro cliente, olha, você vai pagar à vista? Vou. Então, obviamente, vai ter um desconto. Acabou. Agora, às vezes eu tô fazendo um valor pra você, eu vivo disso, é a minha sobrevivência e fica, ai, mas você não pode dar um desconto? Ai, você não vai dar um desconto? Ai, faz um precinho camarada. Ai, faz você que lá um preço camarada. Só que eu duvido que a pessoa, no dia a dia dela, ela faz um preço camarada pro outro. E aí ela fica mendigando, ela fica chorando, ela fica pedindo, ela fica querendo negociar o valor do seu ganha-pão, dos seus honorários. Eu acho isso falta de respeito. Ainda mais com o prestador de serviço. Sabe por quê? Porque você vai no McDonald's, você não fica pedindo para atendente do McDonald's. Ai, me dá desconto no lanche? Ai, não dá, sei lá, né? Era o tempo que era R$6, né? Sei lá, você pede um lanche hoje, R$30 lá um combo. Você não fica pra moça, ai, faz por 28. Ai, faz por 25. Você fica? Você não fica. Você não fica. A não ser que é uma semana da promoção. A Paula, olha ela, amo demais. Obrigada, amiga, um beijo. Obrigada. Obrigada, minha amiga, pelo seu carinho, viu? Então, assim, as pessoas não param pra pensar nisso. Eu acho falta de respeito. Você não vai no açougue e fica assim, me dá um desconto no quilo da carne? Me dá um desconto no sei que lá? Então, por que você tem que ir no dentista e ficar pedindo desconto? No advogado, no engenheiro, na massagista, na manicure, na sua terapeuta? Isso é feio, gente. A pessoa tá ali trabalhando porque ela precisa. Ela precisa. Vamos falar real? São casos e casos em que a pessoa trabalha por um hobby. 99% da população, 98% trabalha porque precisa pagar boleto. Porque quer ter um plano de saúde, quer ter uma casa, quer ter um carro, tem que pagar a escola do filho. Aí você chega lá e fica pedindo o tempo todo desconto. Então para com essa mania. Isso é muito feio. Isso é muito feio. A gente tem que começar a refletir. A gente tem que começar a valorizar as pessoas. A valorizar o prestador de serviço. A falar, claro, se você tem um valor à vista, falar, fulano, eu vou pagar à vista. Tem um desconto? É diferente. Agora, você quer pagar parcelado e tudo você fica pedindo desconto. E muitas vezes você tem condições de pagar. O que é pior ainda. Porque eu vejo gente com condições de pagar com dinheiro e fica chorando, sabe? Chorando, mamando. Isso é muito feio. A mesa radiona, terapeuta holística, também, né, amiga? Eu sei disso. É falta de respeito. A pessoa trabalha, a pessoa estudou para aquilo, a pessoa fez curso para aquilo, sabe? A mesma coisa diarista. E tem vídeo, inclusive no meu canal do YouTube, se quem não é inscrito, se puder se inscrever, tem um vídeo completo e os cortes aqui. Sabe, às vezes a pessoa tá cobrando um valor, gente, de R$130, às vezes R$150, pra fazer faxina num sobrado, às vezes numa casa, num apartamento grande, sabe? E a pessoa fica ainda, ai, não dá pra fazer por 140? Não dá pra fazer por 145? Sabe, aí eu vejo assim os comentários, porque a diarista, ela cobra um valor. E nesse valor, pelo menos, né, a que eu chamava na minha casa, ela tava já incluso o transporte dela. E o transporte, né, o valor da condução aumentou. Então ela coloca isso o valor, porque senão ela não vai estar ganhando praticamente nada. Então se eu posso pagar, eu continuo. Se eu não posso pagar, eu falo, olha, vamos dar uma parada, não tô conseguindo pagar agora. Mas eu ficar ali, sabe, chorando. A pessoa tem família para sustentar. Gente, isso é muito chato. Isso é muito chato. E eu vejo pessoas com posse, sabe? Com dinheiro. Parece que, não todos, mas alguns são os que mais choram, são os que mais desvalorizam o teu trabalho. Uma vez uma pessoa me contratar para fazer um divórcio. Gente, essa pessoa chorou tanto, juro. Chorou tanto. Que eu falei, deve estar passando fome. Deve estar passando fome de tanto que chorou, sabe? No valor do divórcio. Era um divórcio judicial. Eu sei porque tem... Dependendo do fórum que a gente vai entrar com a ação, a gente sabe se o negócio é rápido ou não, se é demorado ou não. A gente tem uma noção.
E tem varas de família que são um pouco mais complicadas do que outras. Então, tudo é considerado. Mas chorou. Gente, na hora que veio a relação de bens, eu olhei, eu fiquei com vergonha. Eu, no lugar dele, eu me sentiria envergonhado. Porque assim, ele chorou de uma certa forma com os honorários, e quando eu pedi a relação de bens da pessoa, a pessoa me passou, eu falei, nossa, eu no lugar dela eu teria vergonha na cara. Entendeu? É diferente às vezes, por exemplo, quando vem um cliente pra mim, eu sou muito flexível, né? Porque eu sei o país que a gente vive, eu sei as condições, muito das pessoas, né? Da grande maioria. Da luta do dia a dia. Então, assim, é o que eu falo, né? Vai ajudar os dois. Tanto a mim, que preciso dos honorários, né? Como a pessoa também que precisa de um serviço. Então, tem casos que é à vista, sim, a gente dá desconto. Tem casos que não são à vista, eu parcelo pra pessoa, né? E aí eu conto com também o compromisso da pessoa não atrasar a parcela, porque eu tô ajudando a pessoa e a pessoa também tem que me ajudar, eu tô contando com aquele valor. E eu procuro flexibilizar, porque muitas vezes você sabe da dificuldade da pessoa, você sabe que a pessoa está passando por uma situação difícil. São situações e situações pontuais. Agora, o duro, o triste é você ver alguém miguelando, pedindo não sei quantos % de desconto, querendo parcelar no máximo de parcela, aí você vai ver lá o patrimônio da pessoa, você fala, gente, essa pessoa tem algum problema mental, ela tem algum transtorno. Ou é sem noção, não tem respeito, é sem vergonha, sabe? Porque assim, tem que ter um bom senso. É a mesma coisa que eu chegar num lugar, suponhamos, e ficar pedindo desconto, sei lá que lugar que seja. Eu chegar e dá pra fazer mais barato, e fico pedindo desconto. Aí a pessoa vai abrir a porta pra eu ir embora e eu entro no meu carro de 500 mil reais. Gente, entende? Realmente esse silêncio, sabe, que fica. Então eu acho que tudo você tem que ter noção. Você tem que ter bom senso. Você vai passar num psicólogo, você vai passar num terapeuta, ele tem o valor dele. Ele trabalha por aquele valor. É mais bonito você falar, olha, eu gosto do teu trabalho, mas eu vou ter que paralisar no momento porque eu não tenho condições de continuar pagando, tá apertando no meu orçamento. É mais bonito você fazer isso do que toda vez você ficar pedindo desconto, pelo amor de Deus, na hora de pagar. Porque isso frustra, inclusive o profissional. Ele se sente desvalorizado, ele se sente desmotivado, né? Então, são situações e situações, gente. Então, antes de pedir desconto, a gente tem que pensar, né? Eu não vejo a pessoa fazendo isso na feira, na hora que ela chega na feira e pedindo desconto na banana. Tem os valores lá. Eu não vejo a pessoa pedindo desconto na carne. Eu não vejo a pessoa pedindo desconto no Burger King. Eu não vejo a pessoa que vai no motel e pede desconto na hora de pagar o motel. Eu não vejo a pessoa que vai no restaurante, come no japonês e depois na hora que vem a conta, ela fica pedindo desconto pro garçom. Nossa, veio tudo isso? Ou eu não vejo a pessoa pedir desconto na hora que ela vai num bar, ela pede um monte de drink, bebida, cover artístico, ela olha ali e fica pedindo desconto. Então, por que ela tem que fazer isso com o prestador de serviço? Que depende disso para sua sobrevivência. A gente tem que começar a refletir sobre alguns assuntos, né? Até que ponto faz sentido ou não. Eu não tô dizendo pra vocês, eu já tive momentos da minha vida que eu pensava de uma forma diferente. Às vezes que eu ia num lugar eu ficava assim, sabe? E aí eu comecei a refletir, autoconhecimento, comecei a ouvir as pessoas, sabe? Comecei a prestar mais atenção, comecei a procurar melhorar, procurar me evoluir, né? Procurar olhar o outro, né? Com reconhecimento do trabalho do outro, valorizar o outro pelo trabalho que é oferecido, pela mão de obra, porque não existe trabalho melhor ou pior. Não existe, tá? Existe aquilo que você pode exercer ou não, que você estudou, que você teve condições de exercer ou não. Não existe trabalho melhor. Ah, o meu trabalho é melhor do que o seu. Não, não existe isso, tá? Então você começa a mudar esse olhar.
tá? Isso é importante. O Santana, que Deus abençoe seu domingo, mulher, sempre arrasando nas lives. Obrigada, meu amigo. Obrigada pelo seu carinho de sempre estar presente. Então, a gente tem que começar a refletir, né? Uma outra situação que eu queria falar pra vocês que eu acho bem interessante. Gente, eu frequentei já alguns lugares, não é o primeiro lugar que eu frequentei, já, às vezes restaurante, às vezes buffet de festa, sabe, infantil, um barzinho ou outro que alguém faz aniversário, não é um ambiente muito que eu gosto, mas às vezes alguém comemora o aniversário e eu vou lá pra prestigiar a pessoa, nem se for pra ficar um pouco. Enfim, gente, não dá pra conversar nesses lugares. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas assim, para quem for proprietário de estabelecimento, de buffet, de restaurante, de barzinho, começa a prestar atenção nisso. Gente, você coloca uma banda ao vivo pra tocar e assim, é tão alto o som que você tem que gritar na frente da pessoa que tá do seu lado. Então, se eu for marcar um encontro com uma pessoa, eu não vou mais num barzinho que tem música ao vivo, porque não tem condições. Você tem que gritar. Você sai do lugar sem voz. Você vai dormir, você acorda no outro dia, você tá sem voz, você teve que ficar gritando. Eu não gosto, pra mim isso é insuportável. É insuportável. É diferente de eu ir até um show. Então, é um show, é diferente, tá? Eu sei que eu estou indo assistir um show, ou eu sei que eu estou indo numa balada. Tudo bem, são situações diferentes. Mas eu estou indo num barzinho pra conversar, gente, e aquela banda que grita e que toca os instrumentos, que não tem uma acústica, que você não aguenta falar com a pessoa que tá do seu lado. Você vai embora, porque eu vou embora, porque eu não aguento, eu começo a me irritar aquilo, começo a passar mal. Porque aí as pessoas todas gritando pra poder conversar, das mesas do lado, porque ninguém consegue conversar, sabe? Então, assim, é um ambiente, ai, que ambiente gostoso. Não, pra mim é um ambiente que não faz o menor sentido, não faz o sentido. É a mesma coisa, você tá num restaurante, churrascaria, né, normalmente. Aquela música alta, sabe? Parece que a comida não vai, nem faz digestão. Você vai comendo com aquela pressa, naquela ansiedade, porque às vezes aquela comida agitada faz você comer, você não tá nem prestando atenção no que você tá comendo. Gente, pra mim isso, olha, juro por Deus, eu prefiro ir na lanchonete do lado, sabe? No botequinho, lugarzinho simples, e comer em paz, que tem uma televisão ligada lá, ou não tem nada, sabe? Que as pessoas só estão conversando, do que tá num lugar tumultuado, com gente gritando, falando alto, música alta, a comida nem desce direito. Olha, pra mim é insuportável. O Roberto, meu amigo, que bom te ver aqui. Já saí de lugares assim por não conseguir conversar. Exatamente, meu amigo, exatamente. Ontem aconteceu comigo. Gente, eu fui embora do lugar, era aniversário. Eu fiquei 1h20, achando que eu fosse morrer. Assim, um lugar legal, bem frequentado, uma área aberta, uma área fechada, uma infraestrutura legal, um cardápio até que legal. Mas assim, tava tão alto o negócio que a pessoa tava do meu lado aqui, ó, eu não conseguia conversar. Eu falei, eu vou embora. Ficar fazendo o que aqui? Tem que ir microfone, eu acho que eles deveriam oferecer microfone, sabe? Pra na hora que... Microfone e foninho. Na hora que você entra, tá aí uma ideia. Tá aí uma ideia. Porque não tem como você conversar. Às vezes você vai num buffet. Outra coisa, você vai num buffet. É uma festa. Gente, muitas vezes a música tá tão alta que tá insuportável você ficar num buffet. Principalmente festa infantil. Porque às vezes tem o pessoal da família, tem pessoas de idade, né? Vovô, vovó. Eu que não sou assim, vovô e vovó, eu já não aguento. E aí tem as crianças gritando, as crianças correndo, que é normal, porque é uma festa infantil, faz parte, né? Então você tá numa festa infantil, vai ter criança correndo, gritando, rindo, faz parte. E aí a pessoa coloca aquela música no talo, com aquelas caixas de som gigante. Então assim, aí você fala, poxa, eu vou pro outro canto que tá um pouco mais tranquilo.
aí tem um espaço lá, as crianças gritando. Aí você fala, não, eu vou voltar pra lá. A caixa de som. Quer dizer, às vezes as pessoas ficam até irritadas num lugar desse, não relaxa, justamente por conta disso. Então, o que eu penso? Hoje, um restaurante, um barzinho que você vai, é um ambiente para interação, né? Ou você vai para conhecer alguém, ou para reunir a família, ou fazer um aniversário. É um ambiente de interação. E, infelizmente, por conta dessas situações, as pessoas não estão conseguindo interagir mais. Então, eu mesmo vi várias pessoas no celular, porque não tem condições de interagir. Você não tem condições de conversar, a pessoa não tá ouvindo você falar. Entende? Então, assim, fica a dica aí, é até legal aqui eu falar sobre isso, e o pessoal colocar aqui nos comentários, né, como o Roberto colocou, a Aninha colocou também a questão dos veículos e tudo mais. Depois o pessoal, na hora que for assistir a live, coloca aqui nos comentários o que você acha disso, né? Porque pra mim é um ambiente suportável. Diferente, como eu disse, eu vou num show. Eu vou num show, é óbvio, a música alta, aí você vai pra prestar atenção na música, né? Você vai ali pra curtir o show, né? Às vezes é complicado também você tá no show querendo curtir, a pessoa fica no tempo todo querendo falar no teu ouvido, né? Me irrita, né? Porque assim, não é um ambiente pra isso, né, gente? Se eu tô indo num show pra assistir o show, a pessoa querer ficar levando uma conversa, sabe, interessante, uma conversa profunda na hora que você tá de frente pro palco num show, é difícil. É a mesma coisa, você tá indo no cinema pra assistir o filme, a pessoa quiser começar a conversar com você no cinema, complicado. Teatro, a mesma coisa. Agora, você tá num restaurante, você tá num barzinho, você tá pra interagir. E aí você tem um som no último, fica difícil a interação. Às vezes a pessoa é até legal, né? Às vezes ali você tá ao lado de uma companhia legal, mas vocês não conseguem desenvolver muito. E às vezes ele fala uma coisa, a pessoa fala uma coisa, você entende outra, aí você fala, isso, eu não ouvi o que você disse, grita, sabe? Às vezes a pessoa fala, nossa, essa pessoa fica gritando, mas não é nem o teu jeito de gritar, é que você não tá conseguindo ouvir. E você acha que o outro também não tá conseguindo te ouvir, né? Então, fica a dica com relação a isso. Que eu acho que é interessante a gente começar a fazer esse tipo de reflexão também, tá? Sobre esses lugares. Beleza, gente? Gente, deixa eu dar um recadinho pra vocês aqui. Todo domingo tem live minha, tá? Normalmente é na parte da tarde as lives. Pode ser que eu faça de manhã? Pode. Muito raro. Pode ser que eu faça à noite? Pode também, bem raro. Normalmente é na parte da tarde as lives ficam todas salvas. Então, se você não conseguir assistir na hora, você consegue assistir a live completa depois, tá? Fica a dica, live completa depois. Outro detalhe, os vídeos, todos os cortes que estão no meu Instagram, ou que estão no TikTok, ou que estão no Quai, eles têm o vídeo completo desses cortes no meu canal do YouTube. Então, se você for lá no meu canal do YouTube, colocar Patrícia Daher, tá? Você vai ter acesso aos vídeos completos, perfeito? Bom, para fechar aqui a nossa live, eu queria trazer um tema bem polêmico, né? Eu não sei o que vocês acham disso. A internet tá borbulhando sobre a questão da PL, que eu não vou saber de cabeça o número agora, que é um projeto de lei, né? Do aborto. Eu não sei se vocês estão acompanhando ou não. E aí eu tô assistindo um monte de gente falando, inclusive eu até acessei a PL, eu entrei para poder ver essa PL aí, para ler a PL, falei, deixa eu ler, né, porque cada um tá falando uma coisa. O Guilherme, olá, boa tarde, meu amigo. É a PL 1904. Gente, é um assunto bem polêmico, é um assunto bem complicado da gente abordar, mas que merece reflexões, tá? Eu já vou dar minha opinião para vocês. Eu acho que é legal a gente ter uma opinião sobre o assunto. E aqui eu não tô aqui pra... O pessoal às vezes eu concordo com ela, eu discordo. Não, cada um tem uma opinião, cada um tem um ponto de vista. Assim como cada um às vezes tem um time que torce, às vezes tem uma religião que se identifica mais. Então cada um tem uma forma de ver, tá?
Eu sou a favor da PL, da aprovação dessa PL. Eu, como mulher, eu sou a favor. Eu vi alguns comentários, o pessoal falando assim: quer colocar a mesma pena ou uma pena maior, né, para a mulher do que para o próprio estuprador, o agressor. Gente, a questão que nós temos que olhar é o seguinte: o estuprador e o agressor que tem que ter um aumento de pena. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa são comparações para mim que não faz sentido. Então, assim, todo mundo que tá criticando, eu não vi ninguém trazer, olha, vamos trazer um projeto de lei, então, para aumentar a penalidade do estuprador, né? Que tem que ter um aumento de penalidade, tem que ter uma castração química. Deve ter esse aumento. Agora, penalizar a mulher se ela praticar o aborto após de 22 semanas, eu acho correto, gente. Eu acho correto. Eu sou a favor da aprovação, né? Eu tive já a oportunidade de estar num laboratório e ver bebês com formol dentro de vidros, e você vê ali as semanas que tem. Gente, é assim, você olha aquilo, a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocada. É triste demais, né, o Guilherme? Penso igual você. Obrigada, amigo. É triste demais. Eu já fiz live aqui falando, inclusive eu sou adotada. Eu não sei da minha origem, né? Eu não sei nada da minha origem. Pode ser que eu tenha sido até, inclusive, fruto de um estupro. Eu não sei a minha origem. Eu tô sendo bem honesta com vocês. E eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque hoje tudo virou muito descartável, sabe? E eu sou muito a favor da vida. A criança, o bebê, ele não tem culpa. Ele não tem culpa se a mãe dele foi vítima de um estupro. Ele não tem culpa se o pai dele é um usuário de droga, se ele cresceu num ambiente desprotegido, se ele cresceu num contexto, sabe, de violência. O bebê, gente, a criança não tem culpa. Isso é doído, sabe? Então a mulher, ela tem o direito, sim, tá previsto em lei, esse direito dela fazer o aborto até 22 semanas. Passou de 22 semanas, gente, tem que ser penalizado. Tem que haver um limite para isso. Porque senão nós vamos ter bebês, abortos aí com bebês de 7 meses, de 6 meses. Até que ponto? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a mulher é penalizada e o agressor. Então vamos bater de frente. Vamos cobrar dos políticos mais severidade do estuprador? Uma pena maior? Uma castração química? Mas não deixar também de penalizar aquela mulher que pratica um aborto com um bebê de 6 meses. Um bebê, sei lá, de 5 meses e pouco. Gente, isso é crime. Isso é crime. Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida. Até porque eu disse pra vocês, eu não sei da minha origem. Sabe? Então as pessoas, os bebês, eles têm o direito de sobreviver. Eu mudei muito a minha concepção, sabe? De vida, de olhar as coisas. Eu mudei, inclusive, hábitos alimentares. Quando eu falo dos animais, que eu tenho um carinho imenso por animal. Eu amo qualquer animal, sabe? Qualquer animal, não é um gato, não é um cachorro, sabe? Eu tenho respeito por uma galinha, eu tenho respeito por um boi, eu tenho respeito por qualquer forma de vida. E isso que tá faltando. Então a gente tem que começar a pensar, porque tá funcionando como se fosse uma indústria. E não é o correto. Poxa, se eu fui vítima de um estupro, eu vou fazer o exame. Eu vou procurar ir atrás, se eu tenho uma filha, se eu tenho uma estrutura. Claro que existem casos e casos, gente. Casos e casos que tem que ter um olhar humano, tem que ter um olhar diferenciado, né? Essa mulher que foi estuprada, que sofreu um abuso, e, por exemplo, ela passou 22 meses, ela não abordou, ela vai ser presa? Pela PL, sim, mas ok, será que é correto a gente condenar a PL do jeito que estão fazendo? Será que não seria interessante? Então vamos modular? Ou seja, vamos
mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali, modular os efeitos, o que a gente pode melhorar ou não, mas tem que começar a ver penalização, gente. É uma vida. É uma vida. As pessoas que estão dizendo que não pode haver uma penalização, eu convido a todos a ir nos laboratórios de medicina, faculdade de psicologia, sabe? Eu não sei, acho que a faculdade de odontologia deve ter. Vão nos laboratórios ver os fetos. Vão nos laboratórios ver o tamanho do feto e as semanas. Para quem não tá acostumado, é um choque. Eu fiquei chocada. Eu olhei aquilo, me embrulhou o estômago. Eu fiquei mal de ver aquilo. Sabe? Então, assim, é um choque de realidade se você não tá acostumado a ver. Depois, fazendo parte do seu dia a dia, você tem um outro olhar. Mas a primeira vez que você entra e vê, é complicado, gente. Eu penso que em caso de estupro deve ser execução. Então, Guilherme, aí uma proposta. Entendeu? Poxa, é o caso de um estupro? É o caso, né, de estuprar uma criança? Enfim, o que nós podemos fazer? Vamos, então, enrijecer, né, a penalidade? Vamos agravar? Então, isso tem que ser visto. Agora, eu sou contra a PL. Mas, gente, calma. Então, assim, eu tô vendo muita gente criticar, bater de frente... E aqui não é uma questão política, é uma questão social. Porque isso se aplica, isso pode ser aplicado a todas as mulheres, né? Aos homens que têm irmãs, que têm mulheres, que têm filhas. Então envolve a sociedade, é uma questão social. Não é uma questão, mas é tal partido. Porque é de direita, é de esquerda. Não, gente. Não, gente, é uma questão mais humana. Sabe? Qual que é a dor que vai trazer aquilo? Né? Para aquele feto, para aquela vida que tá ali, aquele bebê. Né? Ele não tem culpa se ele foi gerado de um estupro ou não. É difícil para a mulher? É difícil, gente. É muito difícil. Qualquer situação de violência é difícil, né? E aqui eu não tô para abrandar, né? Inclusive, só quem foi vítima, né? Que também sabe falar sobre também essa situação, sobre o que sentiu, sobre o que acha, né? E eu sei que tem vítimas que pensam de uma forma e tem vítimas que pensam de uma outra forma, né? Então eu acho que é uma discussão relevante, é uma discussão importante, mas é uma discussão que tem que ser realizada de forma inteligente, sabe? E não agressiva como eu estou vendo, né? Mas penalizar a mulher que é vítima vai ter uma pena maior do que o estuprador? A questão não é essa. A questão não é essa. O que está se discutindo é se um bebê ele tem direito a viver ou não. Se a pena ela é uma pena pequena, se ela é uma pena que não é efetiva, isso daí é uma outra discussão que tem que ser também tema de uma PL, né, dos políticos que estão nos representando. Tudo isso é tema para discussão. Mas nós temos que refletir antes da gente falar alguma coisa. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, já até sendo redundante, existem muitas leis no nosso país, mas infelizmente leis que não são cumpridas e o pior, não há uma fiscalização do cumprimento. Então, por exemplo, quando eu vejo, às vezes você vai num banco, né, e tem o detector de metal, você passa pela porta giratória. Aquela porta, aquele detector, ele serve para o cidadão de bem. Para o cidadão de bem que serve. Não serve pro bandido. O bandido não vai passar com a arma no detector de metal e falar, deixa eu guardar no armário. A lei, ela serve para quem cumpre. Então, muitas vezes também, nós temos boas leis, mas infelizmente, elas não são cumpridas. E isso não impede que a pessoa faça a prática de um crime. Mas é uma forma da gente falar, olha, cuidado, se for pego vai ter essa penalização. É isso, é para isso que serve. E aí também tem que haver uma fiscalização.
A Alessandra, boa tarde, minha amiga. Uma fiscalização do cumprimento daquela lei ou não. Um outro caso que eu vou trazer para vocês pra gente finalizar. Gente, aqui um vai puxando o outro e eu gosto de ir conversando com vocês aqui de domingo. Eu tava conversando com um amigo meu e ele mora num apartamento de um prédio sem condomínio. E tem uma senhora, na verdade ela era proprietária ali do terreno, tinha uma casa, ela vendeu pro construtor e o construtor construiu esses apartamentos sem condomínio e deu pra ela uma unidade. Pois bem, gente, ele falou que essa mulher tá fazendo um inferno da vida dele, dizendo que o cachorro dele late, que não sei o que lá, para ali, para lá e tudo mais. E ele falou pra mim, ele falou, Patrícia, de todas as formas, eu até falei, inclusive o apartamento é locado, ele falou, eu conversei com a proprietária, falei, eu vou entregar porque assim, não tá tendo condições, ela tá infernizando minha vida e a vida da minha esposa, eles têm 2 cachorros, ele falou, a gente fica às vezes o tempo todo, às vezes quando dá, trabalha home com o cachorro ali, leva o cachorro pra passear, não é do jeito que ela tá falando, e assim, ela criou uma perseguição naquilo, pois bem, essa mulher, ela vai em todos os órgãos que ela pode, inclusive na delegacia de idoso. E aí, ele conversando com o escrivão da delegacia, o escrivão falou o seguinte, ele falou, eu te entendo, ele falou, eu sei. Infelizmente, ele falou, a delegacia do idoso, muitas pessoas vêm aqui para reclamar de vizinho. Então, a delegacia do idoso, que foi criada com o objetivo de proteger, né, o idoso com relação a maus tratos, a agressão, tá sendo porta de idoso indo reclamar de vizinho. E aí ele contando isso pra mim, eu falo, tá vendo? Isso até desmotiva. A pessoa que trabalha num órgão público, ela fica desmotivada. Porque aí ela tá lá trabalhando. Ela tá esperando chegar alguém pra fazer um boletim de ocorrência, né, relatar um fato, meu pai foi destratado, maus tratos, numa delegacia de idoso, levar realmente algo que faça sentido. Não, eu tô vindo reclamar porque o cachorro do meu vizinho late. Aí a pessoa entrou com uma ação, inclusive, judicial, perdeu o processo, ela processou esse meu amigo, ela perdeu o processo, porque não ficou provado nada, e aí o próprio juiz, assim, quer dizer, parou, né, com outros processos relevantes para serem julgados, parou, designou uma audiência para ficar escutando a senhora de idade falando o problema do cachorro. Aí colheu o depoimento desse meu amigo, colheu o depoimento de outra testemunha. Então, às vezes, o poder judiciário muitas vezes não funciona, muitas vezes está enfaixado por conta disso. De vez de estar direcionado para assuntos e questões que são relevantes, às vezes está direcionado para assuntos e questões que poderiam ser resolvidos administrativamente, ou que não faz nenhum sentido, ou que seria melhor, às vezes, a pessoa procurar um psicólogo, alguém da área da saúde, e não o poder judiciário, não um órgão público. Sabe? Então nós temos que começar a levar questões, até inclusive no judiciário, eu falo isso como advogada, dependo obviamente dos clientes, no meu trabalho eu vivo disso, mas o que acontece, gente? Nós temos que procurar o poder judiciário com assuntos relevantes, com situações que a gente não consiga resolver administrativamente. Poxa, você vai divorciar, presta atenção, você vai divorciar, você tem um consenso com o teu marido ou com a tua esposa, sei lá o quê. Se vocês conseguirem resolver o divórcio de forma amigável num cartório de notas, contrata o advogado e resolve no cartório de notas. Se não puder, porque às vezes tem um filho menor e tiver que ser judicialmente, se puder ser amigável, faça amigável. Gente, é melhor em questão de tempo, entrega jurisdicional, questão de custo, desgaste emocional. Então, tudo que você puder resolver de forma administrativa, procure resolver. Ou judicialmente, de uma forma que também faça sentido, né? Entre, então, com uma ação com relevância. Patrícia, tentei resolver isso aqui de N formas, sabe? Não consegui, não tive opção, não teve jeito, procure o poder judiciário.
Na época da pandemia, eu recebi muita reclamação de vizinho reclamando de criança em prédio fazendo barulho. Mas, gente, as crianças ficaram sem aulas. Não podiam ir para a escola. Muitos prédios, inclusive, restringiram acesso a espaço kids, ao parquinho do prédio, né? Não podia ir nem no parque. Vocês lembram? Às vezes a pessoa no parque sem máscara. A gente viu muito bem o que aconteceu. Então, às vezes a pessoa, porque eu não aguento, porque meu vizinho faz barulho, porque a criança tá correndo. Gente, você quer que faça o quê? Vai matar a criança? Que a criança tá correndo dentro do apartamento? Ah, o cachorro tá latindo. Mas é o que ele faz, né? A gente fala, não fala? O cachorro late. Vai fazer o que, cachorro? Você vai matar o cachorro que ele tá latindo? Então, assim, as pessoas... umas reclamações, são situações que não faz sentido, sabe? É diferente se ela tivesse denunciado, ido até a delegacia, olha, o cachorro tá sofrendo maus tratos, late, não tem alimentação. É uma situação totalmente diferente. Não era o caso, sabe? E outra, os apartamentos de hoje, vocês me desculpam, a maioria dos apartamentos de hoje, gente, tem uma péssima acústica. Tem uma péssima acústica. Então, você derruba o controle remoto no chão, o teu vizinho do andar de baixo tá ouvindo. Você dá descarga no banheiro, o teu vizinho de baixo tá ouvindo. Aí você vai brigar com o teu vizinho porque ele deu descarga? Ele não pode dar descarga? Ele não pode, sem querer, derrubar o controle remoto? Ele não pode derrubar uma panela no chão? Que você vai interfonar? Mas o problema é que você comprou um apartamento ou alugou um apartamento num prédio que não tem uma acústica legal. É isso. Então a gente tem que começar a parar para refletir sobre essas questões que são importantes, que eu tô trazendo aqui, mas são reflexões importantes, que muitas vezes é mais fácil você criticar o outro, é mais fácil você brigar com o outro, você parar para interfonar pro teu vizinho, do que você parar para raciocinar. Falar, poxa vida, né? Eu vou interfonar para ele pedindo para a criança dele não correr no apartamento, mas tá na pandemia, né? As crianças estão em casa, as crianças estão presas, os pais estão com medo de sair com as crianças. Não é melhor você raciocinar isso daí? Pensar? Poxa, o vizinho derrubou, né? Fez um barulho. Devia se interfonar criticando, mandar mensagem pra síndica, falando... Não é mais fácil você pensar, poxa, esse apartamento tem uma acústica péssima, hein? Sabe, gente? Se são casos que acontecem de forma reiterada, é uma situação. Mas nós temos que ter um olhar. A pandemia foi um estado crítico. Foi uma fase crítica que nós passamos. É igual o que está acontecendo ainda no Sul. É uma situação crítica. Sabe? Aí você vai começar a exigir do outro numa situação crítica. Então você tem que começar a refletir um pouquinho e a raciocinar antes de você reclamar. Sabe? Pensa, faz essa autorreflexão, tá bom? Gente, é sobre isso então a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizando, vai ficar salvo, tá bom? Domingo que vem tem mais live aqui. Eu desejo para vocês uma semana abençoada, um início de semana iluminado, abençoado, muita paciência. Se vê gente estacionando o carro em lugar que não pode estacionar, gente sem noção, tira uma foto, me marca aqui que eu coloco nos stories, tá bom? Ou faz um videozinho e me marca também, tá bom? Então, super beijo para vocês, muito obrigado por quem participou, para quem também for assistir depois e até domingo que vem. Obrigada, gente!